Eu sou o professor Nathan Gama, nós estamos iniciando aqui a live voltada para ciclo trigonométrico. Então, para você que está aí simplesmente com muita dificuldade nesse assunto, ou até mesmo não aprendeu, a gente tem agora uma explicação básica do zero sobre trigonometria no círculo, tá bom? Então vamos lá começar, ó. Ciclo trigonométrico. Trigonométrico. Vamos aqui iniciar a partir de agora. Seguinte, pessoal, esse assunto, o ciclo trigonométrico, ele pode puxar tanto para o vestibular tradicional como o vestibular também o Enem, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos logo fazer logo aqui o nosso desenho, né, do ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui só um círculo para a gente ter uma ideia, certo? Então vamos lá, iniciar a partir de agora. Acompanha comigo aqui, ó, ciclo trigonométrico. Seguinte, galerinha, o ciclo trigonométrico é justamente onde a gente tem seno, cosseno e tangente e outras mais, exatamente no plano cartesiano, mas puxando para o círculo. Nós temos no plano cartesiano os quadrantes bonitinhos, né? Ó, aqui é o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Quatro quadrantes aí em que a gente tem toda a estrutura do ciclo trigonométrico que você já conhece. Natan, estou assistindo pela primeira vez essa parte de ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Aqui no plano cartesiano seria o eixo X. Aqui no eixo em pé seria o eixo Y, tá bom? Na trigonometria, o eixo X é chamado de eixo dos cossenos. Na trigonometria, tá certo? Já o eixo Y é o eixo dos senos, certo? Primeira informaçãozinha é importante. X é cosseno, Y é seno. É uma das primeiras coisas que a gente tem que se ligar aqui em relação ao ciclo trigonométrico, tá bom? Então, seno e cosseno aí para vocês. Natan, temos aqui os quadrantes, tudo bonitinho e tal, e tal, e tal. Beleza, ok. Continuando. No primeiro quadrante, todos os valores de x são positivos. E todos os valores de y são também positivos. Conclusão, o seno e o cosseno, no caso falando em ordem, né? O cosseno e o seno no primeiro quadrante, eles são positivos, certo? Informaçãozinha super importante. Já no segundo quadrante, o eixo do x, ele é para a esquerda, portanto o cosseno ele é negativo. Já o eixo Y aqui, ó, você está acompanhando aqui comigo, ó, que ele é para cima. Então, onde é para cima, o Y é positivo. Então, aqui, ó, bem bonitinho aqui para a gente. Segundo quadrante. Então, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Terceiro quadrante. Seno e cosseno negativos, ó. Os dois vermelhinhos aqui, ó. Cosseno negativo, seno negativo. Lembrando que primeiro, ó, primeiro é o cosseno, depois é o seno, tá bom? Sempre em ordem, obedecendo a ordem direitinho aí. Já no quarto quadrante, o X, ele é positivo, vocês estão vendo aqui, ó, eu passando aqui por cima, ó, X azulzinho, Y negativo, ó, exatamente aqui. Então, ó, cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Bom, baseado nisso, a gente chega a algumas observações. Aqui é a explicação geral, agora bora lá para as observações. Onde é que tudo é positivo? Tudo em relação a seno e cosseno, tá? Seno e cosseno positivos apenas no primeiro quadrante. Dois sinais são iguais. Sinais iguais, primeiro quadrante. Onde é que eles também têm sinais iguais? Seno e cosseno, sinais iguais, ou seja, os dois são negativos no terceiro quadrante. Então, nos quadrantes ímpares, os sinais são iguais. Ou é tudo positivo, ou é tudo negativo. Primeiro e terceiro quadrante. Já no segundo e no quarto, que são os quadrantes pares, os sinais são trocados.
Menos mais ou mais e menos. Essa é a primeira observaçãozinha para a gente entender. E aí eu venho com a minha dica agora, vou dar aqui uma dica para você, para quando você tiver alguma questão e perguntar, o seno de tal ângulo, ele é positivo ou negativo? Nata, como é que eu faço para ter a certeza se ele é positivo ou negativo? Dica agora, ó, dica do Gama, dica do Natanzinho, dica, vou colocar aqui, ó, do Gama. Inclusive, inscreva no canal, mais uma vez. Dica do Gama, você vai fazer assim, ó, 12, 13, 14. Ah, tá, o que que significa isso que tu acabou de escrever? Você vai escrever assim, ó, você vai colocar seno, tangente, cosseno. Escreve seno, tangente, cosseno. 12, 13, 14. O que é essa dica, Natan, que tu acabou de colocar pra gente? Acabei de mostrar para vocês e no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Vocês estão vendo aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. No primeiro e no quarto quadrante, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, isso aqui serve para você descobrir onde é que é positivo o seno, no primeiro e no segundo. Onde é que é positivo o cosseno, no primeiro e no quarto. E a tangente aqui, que a gente não falou no desenho, mas você já pode anotar essa dica aí, é que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Aí você me pergunta, Natan, por que que é exatamente nos ímpares? Lembra? Onde os sinais são iguais. Foi exatamente a observação aí de cima, né? Que você está visualizando aqui, né? Ó, lá no fundo, lá. Essa observação que eu acabei de mostrar para vocês dizia o quê? No primeiro e no terceiro quadrante, os sinais são iguais. E quando os sinais são iguais, mais, menos, tangente é positiva. Por quê? Lembra da nossa primeira live aí, que eu falei que tangente é a divisão de seno por cosseno, tá certo? Então, se eu pego um seno positivo e divido por um cosseno positivo, dá mais. Eu pego um seno negativo e divido por um cosseno negativo, também dá mais. Então, por isso que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Anota essa dica do sucesso aqui nesse momento, tá? A dica 12, 13 14 é para você saber onde é positivo. É exatamente nesses pontinhos aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, primeira observaçãozinha aí e essa dica que eu acabei de mostrar. Vamos lá. Então, primeiro ponto é a gente descobrir essas informações. Agora, bora para os ângulos, tá? Fazendo de verdinho aqui para dar uma diferenciada no ciclo trigonométrico. Galerinha, seguinte. O primeiro quadrante, ele tem a origem aqui no centro, né? Ó, ponto 0, 0. Mas vocês estão vendo que se é um círculo, né? Um ciclo trigonométrico, obviamente todo círculo tem raio. Então, o tamanho do raio, seja para a direita, para cima, para a esquerda ou para baixo, é um tamanho de 1. Ó, para cá, bem aqui assim, seria mais 1. Aqui em cima, ó, mais 1. Aqui para a esquerda, como é a esquerda, né? Menos 1. E aqui para baixo, menos 1. Com isso, a gente chega à nossa segunda observação. Observação 2. Observação 2. O meu seno e o meu cosseno, ele tem como limite, no máximo, o seno e o cosseno só pode ir até o mais 1. E o menor valor de seno e cosseno é menos 1. Então, no máximo, lá no teto, lá em cima, o maior valor para seno e cosseno é 1. Então, o menor valor lá embaixo, menos 1. Para a direita, para a esquerda, no máximo 1. Para a esquerda, menos 1. Então, seno e cosseno, eles só podem ter esses valores máximos aqui que vocês estão visualizando, tá bom? Eu posso calcular o seno de qualquer coisa. Ah, Natão, tem um seno aqui de um ângulo qualquer. Eu tenho que calcular aqui o seno de um ângulo. Ele me dá lá um ângulo qualquer. O maior valor para esse ângulo, para seno e cosseno, é mais 1. Menor valor, menos 1, tá bom? Isso é um padrão em que a gente tem que oferecer aí em relação ao ciclo trigonométrico. Bacana? Então, uma informaçãozinha aí super interessante que eu coloco aqui como observação número 2. Tá ok? Natan, beleza. Ciclo trigonométrico.
Observaçõezinhas, tudo direitinho, colocou aí pra gente? Ok. Passa para frente, vamos lá para mais informações. Vamos aqui apagar. Vou construir aqui mais uma vez o círculo trigonométrico. Círculo aqui, ó. Eita, círculozinho feio. Vamos ajeitar aqui um pouquinho melhor. Menos feio. Círculo trigonométrico. Seno. Cosseno. Tá bom? Vamos lá. Outra informação legal e interessante aqui é sobre os ângulos. Natan, como é que fica o esquemazinho dos ângulos, ó? Pessoal, em relação a ângulo, vou colocar aqui, ó. Aqui, em relação a ângulo, seria 0 graus, tá bom? Aqui nessa ponta, sentido anti-horário, vamos botar aqui, ó, sentido anti-horário. Anti-horário. Subindo anti-horário, aqui é 90 graus. Continuando, seguindo esse sentido aqui, aqui seria 180 graus. Continuando, aqui 270. Completou uma volta, a gente tem 360 graus. Então, ó, começa no zero, seguindo esse giro aí, a gente tem ângulos positivos no sentido anti-horário. Então, já sabe, ó, sentido anti-horário é justamente ângulos positivos. Saindo do zero, tá bom? Saindo do zero. Natan, se eu for no sentido horário, que seria você fazer a volta por aqui, ó. Fazer aqui direitinho. Saindo do zero e fazendo essa volta contrária, tá? Então vamos lá, ó. Seria desse jeitinho que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Sai do zero, sentido horário. Sentido horário, os ângulos são negativos. Então, quando eu desço e paro exatamente aqui, aqui seria menos 90 graus. Continuando, fazendo o mesmo processo, aqui seria menos 180 graus. Continuando, aqui seria menos 90 graus. Quer dizer, menos 270, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Menos 270 graus. E aqui, quando chegasse aqui embaixo, seria menos 360. Então quer dizer que eu posso ter uma questão com ângulos positivos e negativos? Sim. Então, a partir de hoje, você já sabe que eu posso perguntar quanto é o seno de 60 graus, como eu também posso perguntar quanto é o seno de menos 60 graus. E isso aqui pode me dar respostas diferentes, inclusive. Certo? Então, isso é uma observaçãozinha muito importante que a gente tem que se ligar aqui. Tá bom? Já já eu mostro como é que a gente calcula tudo isso aqui. Vamos para frente, seguindo, continuando. Diz o seguinte. No sentido horário, que é aquele que aparece a maioria das questões, que é os ângulos positivos, eu tenho aqui, ó, os ângulos também, ó. Vou até apagar aqui para a gente não ter tanta poluição visual. Ó, apagar aqui. Vou deixar só os ângulos aí, tá bom? Que foi o que eu já expliquei. Bom, a gente já sabe do sentido horário e anti-horário, né? Então, só apagar isso aqui. Pra gente ter essas informações. Certo? Vamos lá, ó. Vamos lá. No sentido positivo, eu vou colocar o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 aqui para a gente visualizar, tá bom? 30, 45 e 60. Que é aqueles ângulos que a gente já trabalhou, que é os ângulos notáveis. Da musiquinha, da tabelinha, que você sabe o seno, o cosseno e a tangente. Tá bom? Esses ângulos aí estão no primeiro quadrante, estão no sentido positivo. Então, inclusive, vou até colocar eles de vermelhinho, para não confundir, né? Ó, já que eu coloquei os verdinhos, os negativos, né? Vou colocar aqui, ó, vermelhinhos. É tudo sentido horário, né? Então, ó, 30, 45, 60. Vermelhinhos são sentido horário.
Verdinho Zé voltando. Então, vamos lá. Natan, esses ângulos são do primeiro quadrante. Mas esses ângulos, pessoal, eles têm correspondência no segundo quadrante. Eles têm correspondência no terceiro quadrante. E eles têm correspondência aqui também no quarto quadrante. Bom, ó, o 45 tem correspondência aqui. O 60 aqui também. Ó, beleza? O 45 vem para o segundo quadrante. Aqui também. Lá no outro, ó, lá embaixo, ó. 60 tem correspondência aqui. 45 também. Pronto, tá aí, ó. Cada um deles com seus correspondentes em todos os quadrantes. Vamos lá aprender como é que a gente acha esses correspondentes. Eu estou com os ângulos no primeiro quadrante. Se eu quero saber qual é o valor do ângulo do primeiro indo para o segundo quadrante, você vai aplicar a fórmula 180 menos o ângulo. Então, ó, qual é o correspondente do 30 graus lá no segundo quadrante? 180 menos 30, 150. Qual o correspondente do 45? 135. Qual o correspondente do 60? 120. Eu só fiz aplicar essa formulazinha aqui, ó, pro 30, pro 45 e pro 60. Eu acabei de descobrir quanto é os ângulos lá no segundo quadrante. Estão vendo aí, ó? Exatamente. Então quer dizer que 30 é a mesma coisa que 150, 45 também, 60 também. Sim, mas quando se trata de seno e cosseno, as respostas vão ser iguais com atenção e observação para o sinal, né? Você lembra que aqui, ó, aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo. Aqui tudo é positivo, né? Como a gente já trabalhou, aqui tudo é negativo. E aqui o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, o que muda só é o sinal. Os valores são os mesmos valores da tabelinha. Certo? Tudo bem? Então, ó, achamos aqui o segundo quadrante. 120, 135, 150. Natan, se eu estou no primeiro quadrante e eu quero ir em direção ao terceiro quadrante, qual é a fórmula? A fórmula é 180 mais alfa. Eu estou saindo do primeiro e indo para o terceiro, tá bom? Então, vamos lá. 30 graus somado com 180 é 210. 45 graus somado com 180 dá 225. Tá bom? E 60 graus somado com 180 vai dar 240. Então, esses aqui são os correspondentes no terceiro quadrante que a gente tem aí. Bacana? Showzinho? Essa aí seria a resposta na trigonometria. Agora vamos lá. Natan, no quarto quadrante, eu estou no primeiro. Vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui ao lado, tá? Eu estou no primeiro quadrante. E eu quero saber quem é o correspondente desses ângulos lá no quarto. Qual é a fórmula? 360 menos o ângulo. 360 menos o ângulo é a fórmula. Então vamos lá. Correspondente do 30. 360 menos 30. 330. 360 menos 45. 315. 360 menos 60. 300. Então, esses seriam, né, no caso, os ângulos do quarto quadrante. Então, pessoal, vocês viram aqui comigo, tá? Que é uma pequena pausa aqui para vocês entenderem. Eu mostrei para vocês onde é positivo e onde é negativo. Show? Vou até colocar aqui para ficar um pouco grande aqui para mostrar para vocês. Mostrei para vocês onde era positivo e onde era negativo. Primeiro ponto. Onde é que o seno é positivo, a tangente e tal, tal. O que a gente falou. Segunda coisa que a gente comentou foi: eu tenho o sentido horário, sentido anti-horário. Anti-horário, positivo. Horário, negativo. Eu só estou falando dos positivos. E foi que eu mostrei para vocês agora, nesse momento.
Se eu tenho 30, 45 e 60, quais são os ângulos que batem exatamente os valores do segundo, do terceiro e no quarto? Mostrei as formulazinhas, que são exatamente essas aqui, ó. As formulazinhas, fórmula do primeiro para o segundo, fórmula do primeiro para o terceiro, fórmula do primeiro para o quarto. Como é que transforma? Indo. Natan, voltando, eu estou com o ângulo do terceiro quadrante, eu quero voltar para o primeiro. Como é que seria? A mesma fórmula, pessoal. Segundo para o primeiro, vamos até colocar aqui, né, como observação, ó. Natan, eu quero fazer o caminho inverso. O caminho inverso só muda aqui no terceiro, ó. Seria 180 menos... Aqui não. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Se fosse o contrário, se for o contrário, ângulo menos 180. É o caminho voltando. Eu estou com o ângulo do terceiro quadrante. Quero saber a resposta lá no primeiro. Pego o ângulo e diminui de 180. Mas os outros é tanto caminho de ida como é caminho de volta. Ah, Natan, eu tenho um ângulo aqui, por exemplo, de 300 graus. 300 graus corresponde a quem? Faz de conta que você não tem essa informaçãozinha aí que eu desenhei acima, né? Não tenho. 300 graus. Primeira pergunta. Qual é o quadrante que ele está? Natan, ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante. No quarto quadrante, qual é a fórmula? A fórmula indo e voltando é a mesma. 360 menos o ângulo. Então, 360 menos 300 vai dar 60 graus. Por isso que 300 graus corresponde lá em cima, ó, aos 60 graus. Você já sabe que qualquer informação que falar do 300 graus, a base dele é os 60 graus. Show? É esse detalhe que você tem que se ligar na trigonometria. Por isso que quando a gente fala de trigonometria, tem muitos alunos que falam assim, Natan, mas é muito detalhe. Concordo perfeitamente que é muito detalhe, porque você tem que saber o ângulo, a localização dele, o sinal dele, para depois dizer quanto é o valor do seno e do cosseno e da tangente desse ângulo. Certo? Então são muitos detalhezinhos, mas você só pega esses detalhes quando você aprende o básico do básico do básico, que é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Espero que vocês estejam entendendo, inclusive a galerinha que está ao vivo aqui comigo, certo? Então, ó, mais uma vez, a gente mostrou os ângulos e como transforma de ida para volta. A volta só é mudada a fórmula no terceiro quadrante, do terceiro para o primeiro. Muda a fórmula. Mas do primeiro para o segundo e do primeiro para o quarto e de volta é a mesma forma. Show? Um detalhezinho aí super importante antes da gente pegar e resolver. Natan, beleza, ok. 300 graus. Show, bacana, tudo bem. Como é que a gente faz agora? Tu deu o exemplo aí do 300 graus. Como é que a gente faz para descobrir o seno desses ângulos grandes? Vamos colocar aqui o exemplo, né? Deixa eu apagar aqui. Para ter um espaço legal, para a gente trabalhar aqui, tá bom? Como faz para a gente pegar e ter o seno desses ângulos grandes e tal? Vou colocar aqui como duas observações, tá? Vou colocar assim, ó. Para aqui, para vocês entenderem legal. Primeira parte, tá assim. Primeira parte. Se esse ângulo for menor que 360, ele tem um processo, tá bom? Porque 360 é uma volta. Então vamos supor o seguinte. Natan, quanto é o cosseno de 240? Olha aí, ó. O ângulo ele está menor que 360. A pergunta é quem é o cosseno dele. Presta atenção, como é que a gente descobre? Primeira coisa que você vai fazer vou colocar aqui o passo a passo, né? Ó. Como eu disse, essa aula de ciclo trigonométrico é do básico. Primeira coisa, você vai pegar, identificar o quadrante. Lá, quadrante. É a primeira coisa que você vai precisar saber. Qual é o quadrante? Então, qual é o quadrante do 240?
Natan, eu sei que o primeiro quadrante é de 0 a 90, o segundo quadrante é de 9 a 180, 90 a 180, o terceiro quadrante é de 180 a 270, então ele faz parte do terceiro quadrante. A primeira informação você já sabe, descobriu o quadrante. Segunda informação, reduz o quadrante. Descobre exatamente qual é a resposta desse ângulo em relação ao primeiro. Reduz para o primeiro. Primeiro o quê? Primeiro quadrante. Qual a fórmula de redução do terceiro quadrante? Está aqui, ó. Olha a formulazinha. Alfa menos 180. Então, tu vai lá, ó. 240, que é o ângulo, né? Menos 180. Resposta, 60 graus. Acabei de reduzir ele e descobri que ele é 60 graus. Terceiro passo. Qual é o valor desse ângulo, no qual aqui, ó, ele quer saber quem é o cosseno, né? A gente descobriu que ele é igual de 60. Então, qual seria o cosseno dos 60 graus? Lembra da tabelinha? Lembra da musiquinha? Resposta, 1/2. Tem que saber o valor baseado naquela tabela. E o último passo é você saber e confirmar o sinal naquele quadrante. É o 60, Nathan? Não. O sinal do original, que é 240. 240 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tudo é negativo. Seno e cosseno. Então, já sei que a minha resposta vai ser cosseno de 240 vai ser igual a menos 1/2. Entenderam o processo? O processo é exatamente esse que eu estou colocando para vocês. Então, Natan, eu peguei um ângulo. O ângulo é menor que 360. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar qual quadrante. Ah, Natan, descobri. Beleza. Segundo passo, reduz ele para o primeiro. Formulazinhas aí, ó, já estão na tela aí para vocês. Reduz. Natan, reduzir. Ok. Achou a resposta? Aí você vai para o valor que ele quer. Ele quer o cosseno? Ele quer o seno? Ele quer a tangente? Bota o valor. Bum. Coloquei o valor, Natan. E aí eu venho para o último passo, essa resposta é mais ou é menos? Ah, Natan, é mais por conta disso, disso, disso. Ah, é menos por conta disso, disso. Você já sabe a táticazinha de onde é positivo. Seno, cosseno, tangente. 12, 13, 14. Bacana? Seria esse processo. Tá certo? Então, ó, você agora, nesse momento, vai fazer para mim aí. Inclusive, se você estiver só assistindo essa live, você vai agora dar uma pausa na hora que eu botar aqui a pergunta e vai tentar resolver e depois você taca o play de novo para ver a resolução, tá certo? Você que está assistindo gravado. Você que está aqui ao vivo comigo, eu quero saber qual é o seno de 315. 315 graus, certo? Então, quem está ao vivo na live, faz agora. Quem está assistindo a gravação, dá uma pausa para depois conseguir responder a questão. Ok? Seria essa informação que eu quero saber. Eu quero saber o seno. De que ângulo? 315. Ângulos menores 360. Certo? É a informação que você tem que fazer agora. E aí você vai desenrolar aí a questão. 315. Guarda essa informaçãozinha aí. Eu vou passar aqui para frente porque a gente tem mais coisas a fazer. Certo? Vamos lá. Apagar toda a tintazinha aqui. Seno de 3... Vou deixar até aqui no canto, ó. Seno de 315. É a informação que eu quero saber. Certo? Enquanto todo mundo vai resolvendo, eu vou continuando aqui. Natan, beleza. Tu mostrou pra gente quando os ângulos são menores que 360. Mas se eles forem maiores? Vamos lá. E o ângulo, parte 2. Se o ângulo for maior que 360. Por exemplo, quanto é o seno de 1.200 graus? Ângulozão, né? Grandão aí, né? O que a gente faz, Natan? Quando ele quiser saber o seno, o cosseno de um ângulo muito grande. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer em cálculos de seno e cosseno, tangente, de ângulos maiores que 360, primeira coisa é pegar esse ângulo, botar assim, né? Vou escrever mesmo. Ângulo
você vai dividir ele por 360. Primeira coisa é isso. Divida por 360. Natan, 1.200 sobre 360. Divide, tá? Belezinha? Então, aí no caso, ó, eu vou pegar e multiplicar por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 1.080. Que legal. E traz 0 menos 0 é 0. Lembrando que você não faz virar decimal, tá bom? É importante lembrar desse detalhe. Divide e descobre quem é quociente e o resto. Aqui pede emprestado, né? Faz todo aquele esquemazinho lá. Esse aqui vai ficar 2. Né? E aqui vai ficar 1. E ali vai ficar 0. Resto 120. Primeira coisa, divide por 360. Certo? Segunda coisa, você vai verificar apenas o resto. Natan, por quê? Porque o quociente é o número de voltas que ele dá no ciclo trigonométrico. Então, significa que ele deu 3 voltas. Quando ele terminou a terceira volta, ele parou no ângulo de 120 graus. Foi basicamente isso. Então, o que me interessa é o resto. Natan, se o resto for 0, então significa que ele está no 0 graus. Mas se tem outro resto sem ser 0, significa que ele parou no 120 graus. Então, esse 1.200, na realidade, é 120 graus. Tá certo? Então, o foco maior é no resto. Descubra o resto da divisão. Primeiro passo, divide por 360. Segundo passo, olha para o resto. Tá, achei o resto. Faz o que agora? O que a gente faz, nesse caso, para a gente distribuir e descobrir o restante dele? Pessoal, o restante é basicamente a mesma coisa do slide anterior. Você vai pegar, deixa eu colocar aqui, né, ó, só revisar e a gente aproveita, inclusive, faz ali o 315. Descobrir o resto, qual é o próximo passo? Descobre quem é o quadrante. Ó, os 4 passos, né, ó. Descobre quem é o quadrante. Depois que você descobre o quadrante, descobre qual é a redução, né? Reduz. Depois que você reduzir, descobre qual é o valor. Descobriu qual é o valor, descobre qual é o sinal. Seria esse processo todinho. A única coisa que muda é só isso aqui, ó. O resto é a mesma coisa. O segredo é descobrir o resto. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, 120. Qual é o quadrante? Segundo quadrante. Qual é a fórmula? Descobri o quadrante, ó. Ok. Bora reduzir. Reduz. Fórmula do segundo quadrante. A fórmula do segundo quadrante é 180 menos o ângulo. Antônio, subtrair, deu 60. Por coincidência aí, não é o mesmo ângulo, né? 60 graus. E 60 graus? 60 graus, qual é o seno de 60 graus? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o valor já foi. E agora bora para o sinal. O sinal é do 60? Não. O sinal é do resto. O sinal é do resto. O resto é 120. Lá no segundo quadrante, o seno é mais ou é menos? Lá o sinal é mais. Portanto, o sinal é positivo. Então, a resposta tem isso aqui tudo para a gente encontrar no final que seno de 1.200 é positivo, raiz de 3 sobre 2. Essa seria a lógica. Certo? 315, Natan. 315, a mesma coisa. E foi exemplo, né, do ângulo pequenininho. Só para revisar para quem queria saber a resposta, né? Reduz. Né? Olha qual é o quadrante. 315 é do quarto quadrante. Quarto quadrante faz o quê? 360 menos o ângulo. Dá o quê? 45. Natan, já reduzi. Já sei qual é o quadrante, já reduzi. Qual é o valor? Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Tabelinha. Qual é o sinal no quarto quadrante para o seno? O seno no quarto quadrante, ele é negativo. Portanto, a resposta é que seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Seria a lógica aí pra gente.
Entende como é importante, né, a gente saber esses detalhezinhos dos ângulos, né? Ah, Nathan, deixa aí um exemplo aí para a gente tentar sobre o ângulo aí de 360, maior que 360, né? Deixa aí um ângulo aí para a gente pegar e calcular. Vamos deixar aqui um ângulo para vocês, ó. Até um exemplo aí para vocês treinarem essa segunda parte, né? Esse aqui só foi o exemplo da primeira, né? Vamos colocar aqui um ângulo, deixa eu pensar. Vamos deixar assim, ó. Colocar aqui. Qual é a tangente? Vou botar tangente, tá? De 1590. Quem é a tangente de 1590? Fica aí como se fosse o nosso exercício aí para vocês. Né? Tanto quem está online como quem está assistindo a gravação aí. Então, divide por 360, descobre o resto, vê qual é o quadrante, reduz, descobre o valor final. Ah, Natal, é muita coisa. É muita coisa porque você precisa aprender do zero e do básico, tá? Então, por isso que a gente coloca exatamente esse detalhe aí para você pegar legal, entender, né, o motivo de por que as coisas são assim e tal, e tal, e tal. É justamente esse detalhe que eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então, ó, a gente viu até o momento ciclo trigonométrico, onde é positivo, onde é negativo, os ângulos, seus correspondentes, a fórmula de reduzir e como calcular seno, cosseno e tangente de ângulos grandões, pequenos, fazendo todo o esquemazinho, tá certo? Vou encerrar nossa live, lembrando, livezinha aí do Gama, livezinha do Natanzinho, aqui com trigonometria para vocês, falando de quê? Vamos lá, vamos deixar aqui é o exemplo para vocês, tá certo? Eu vou falar aqui, deixa eu apagar a parte final da nossa live. Passar rapidinho, né? Essas lives, só de uma horinha, né? Só porque a intenção do conceito é justamente colocar para vocês a melhor forma de você aprender com conteúdos básicos, sem explorar tanto, sem colocar muita informação, né, na live e também por um preço gratuito aqui durante essa semana. Lembrando, né, mais uma vez, é só para deixar claro, durante toda essa semana tá tendo live de matemática, física, não, matemática, biologia, a química e geografia, né? Fazendo essas lives aí semanais, finalizando no sábado, e a gente tem aí o desconto, né, de até 50% nos nossos cursos aqui do Conceito Play, tá certo? Você pode acessar, curta, compartilha, faz todo o esquemazinho e dá certo aí pra gente. Tá bom? Vamos lá, pra gente resolver a última parte. Vocês lembram que eu coloquei uns ângulos negativos? Eu tinha até escrito lá no nosso primeiro slide quanto era o seno de menos 60, né? Eu tinha colocado assim. Nathan, se o ângulo for negativo, o que que eu devo fazer quando o ângulo ele é negativo? Eu tenho seno de menos 60, se eu tenho tangente de menos 135, o que que a gente faz nesse caso aqui? Né? Qual é o processo? Ou até mesmo quando o ângulo é grandão, menos, e eu coloco aqui, por exemplo, 900 graus. Um exemplo aqui, hipotético, tá bom? Quando ele é grandão assim, o que que a gente faz? Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, se os ângulos forem menores que 360, que são esses dois aqui, ó, menores que 360, a primeira coisa que você vai fazer é transformar ele em positivo. Transforma o ângulo negativo para positivo. Opa, vamos aqui ajeitar. Positivo. Primeira coisa é essa. Nata, aí como é que transforma? Você simplesmente só soma com 360. É como se você tivesse um ângulo negativo. Eu tô com um ângulo negativo, sei lá, bem aqui assim, Nathan. Aqui ele tá negativo, menos alguma coisa. Quando você pede para ele somar 360, ele acaba, quando soma, né? Somando é indo no sentido anti-horário. Então ele acaba dando uma volta e parando no mesmo canto. Só que onde ele para, já tá com valor positivo. Então se eu tenho aqui, ó, menos 60 graus, quando eu somar com 360, ele vira 300. Então, o ângulo de 300, que seria mais ou menos aqui, ó, ele é a mesma coisa que um ângulo de menos 60 graus. No sentido negativo, menos 60.
No sentido positivo, somei com 360, 300 graus. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso. Só que, obviamente, é muito melhor fazer com 300 do que menos 60. Tá certo? Então, primeiro passo, transforma ele em positivo. Foi o que eu fiz. Transformei. Vamos para a segunda parte. Natan, depois que eu transformo, eu faço o quê? Todo o processo normal. Ver qual é o quadrante. Depois que você descobre qual é o quadrante, você vai fazer o terceiro passo, que é descobrir a redução dele. Redução para o primeiro quadrante. Para, por último, pegar o valor e depois colocar o sinal. Tá certo? Seria a lógica aí. A única coisa diferente é, antes de fazer tudo aquilo que eu já mostrei, transforma ele para positivo. Transforma ele para positivo. Aí é de boa o restante aí. Tá certo? Então aqui, o menos 135, só para a gente fazer aqui, né? Ó, o menos 135. Transforma ele para positivo. Soma com 360. Tá bom? 360, aí menos 135. Dá um total aí de 225. 225 é de qual quadrante? É do terceiro quadrante. Reduz ele para o primeiro, dá 45 graus. Qual é o valor da tangente de 45? É 1. Qual é o sinal da tangente no terceiro quadrante? Aqui tudo é positivo, então a resposta disso aqui seria mais 1. Tá certo? Seria a lógica aí pra gente. Nathan, e se o ângulo for grandão, igual esse exemplo aí, ó, menos 900 graus? Só pra gente finalizar aqui a nossa live. Se o ângulo for grandão, você divide ele, 900 graus, divide por 360, faz a divisãozinha normal. Nathan, eu vou colocar aqui 2, dá 720. Subtrai. 0, aqui é 8, aqui é 1, dá 180 graus. Então significa o quê? Que o meu ângulo, menos 900, é a mesma coisa que menos 180. Então, ó, quando a gente descobre o resto, esse resto ainda é negativo. Ainda é negativo. Tá certo? Aí, quando você faz isso, toma 360 e faz todo o resto. Aí, como vocês estão vendo. Certo? Seria a lógica aí dessa questão aí, tudo bem? Então, meu povo, seguinte, vamos aqui encerrando aqui o momento dessa live. Nós falamos nessa live sobre ciclo trigonométrico. Isso vai te ajudar a resolver questões de vestibulares, Enem, né, e tal, e principalmente conseguir relacionar quando os ângulos são grandões, né? A gente só aprende com triângulo retângulo porque os ângulos são pequenininhos. Mas se aparece um triângulo que tem um ângulo de 120 graus, lá na lei dos senos, ou se aparece um ângulo lá que tem um ângulo a 150 graus, na lei dos cossenos e tal. Como é que a gente descobre, Natan, para eu jogar lá na lei dos senos? Qual é o valor? Aqui é a explicação todinha para vocês, certo? Eu espero, pessoal, que vocês tenham aí aprendido, tenham se garantido e principalmente tenham pegado a informação importante a respeito de ciclo trigonométrico. Eu fico aqui desde já encerrando a minha live e agradecendo pela participação e principalmente para quem também está assistindo essa gravação, né, que vocês possam ter entendido como é que faz as transformações trigonométricas envolvendo ângulos positivos, negativos, grandões, pequenininhos, né, sentido horário, sentido anti-horário, né, e reduções aí entre os ângulos, tá certo? Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.